falar ao seu coração nesta noite de uma forma maravilhosa. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé para lermos a palavra de Deus, que está no livro de João, capítulo 8. Vamos ler o verso 1. João, capítulo 8, leremos o verso 1. A mulher adúltera, esse é o título, desse texto. João, capítulo 8, vamos ler a partir do verso 1. Vai estar sendo aqui, transmitido aqui à frente, mas eu quero que todos abram as suas Bíblias aqui no templo. É bom conhecermos a palavra do Senhor, manusear a Bíblia, a palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-se no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, começando pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Queria que colocasse para mim o verso 32 do capítulo 8, desse mesmo capítulo. O versículo 32. Eu gostaria que todos pudessem ler comigo. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3. Todos juntos. Novamente. Deus nos abençoe grandiosamente nesta noite. Amém? Glória a Deus. Como é bom servir a Jesus, Quem está feliz com Jesus nessa noite, dá um glória a Deus. Eita, glória. O nosso título dessa mensagem: Jesus, a verdade que liberta. Que coisa maravilhosa, Jesus é poderoso para libertar a vida do homem. Mas antes de nós entrarmos, no texto que nós lemos, eu queria voltar um pouquinho atrás no capítulo 7, onde Jesus, ele vai ter uma festa, que é a festa do tabernáculo. É interessante, meus irmãos, que Jesus, os irmãos chamam Jesus para ir, e Jesus não vai no instante em que seus irmãos o chamaram. É algo para nós que nós devemos aprender aqui nesta noite. Muitas vezes nós recebemos conselhos dos outros. Recebemos ou não recebemos? Hein? Tem gente que gosta de palpitar, não gosta? Hein? Dá aquele palpitinho, na vida da gente, não é verdade?
eu quero, nesta noite, te ensinar na palavra. Cuidado com o conselho que você recebe. Se é um conselho que te vai te afastar de Deus, não ouça, lança fora. Quem está entendendo aqui nessa noite? Há conselhos ou caminhos, né, que parece ser bom para o homem, mas o seu fim é de quê? De morte. Então, quando você for ouvir algum conselho, filtra. Hoje nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, que nos ensina aquilo que é de Deus e aquilo que irá levar para a perdição. Então, tem muitas vezes, principalmente hoje, né, nós temos as redes sociais, quantos conselhos que não são da parte de Deus para te afastar do Senhor. De um amigo, né, que se diz amigo. Talvez ele quer te dar um conselho até para te ajudar, mas talvez aquele conselho vai servir para você distanciar de Deus. Então, nessa noite, eu quero falar com você nessa noite. Jesus, quando os discípulos, os seus irmãos chegaram ali, vamos lá. Jesus, não é o momento ainda. Não é o momento de eu sair daqui. Sabe por quê? Porque Jesus só fazia o quê? Jesus só obedecia a quem? Jesus só obedecia a quem? Só o Pai. Ele diz assim, eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Você nesta noite, com a autoridade do Espírito Santo, eu quero dizer a você que nessa noite, faça a vontade de Deus e você vai colher os frutos que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você nunca será decepcionado. Todos aqueles que realmente colocarem seu coração em servir a Deus, em andar com Deus, em obedecer a Deus, essas vidas realmente viveram experiências gloriosas com o Senhor. Como é bom obedecer a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. O conselho melhor que você tem é ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e a praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa aonde? Sobre a rocha. Veio a tempestade. O que é essa tempestade, hein? Veio ventos, veio enxurradas. O que é isso na vida do cristão? Hein? Tribulações, isso mesmo, meu irmão, lutas, provas, mas quando a pessoa está firmada na palavra de Deus, quando a pessoa tem Deus na sua vida como prioridade, pode vir lutas, pode vir provas, pode vir o que for, ele vai ser vitorioso, porque a sua vida está edificada sobre a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Por isso é importante, né? Nós podemos saber que estamos seguros, que a vida do servo de Deus, uma vida completamente seguro. Jesus andava seguro, sim ou não? Hein? Sim ou não? Jesus tinha dúvida daquilo que ele estava vivendo? Tinha? Não sei se eu vou obedecer a Deus, eu não sei se isso aqui está certo. Jesus era assim? Como é que Jesus era? Ele era firme nas suas palavras. Ele era sim, sim ou não, não. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E toda palavra que ele dava, ela causava uma transformação na vida das pessoas. Ela vinha para dar às pessoas uma esperança de vida e vida eterna. E eu quero dizer nesta noite aqui, muitas vezes a gente acha que Jesus veio somente para realizar sonhos. Que Jesus, né, veio somente para te dar algo aqui nessa terra. Jesus não veio para isso não, meus irmãos. Qual o principal objetivo de Jesus nessa terra? Qual foi o que Jesus mais pregou aqui nessa terra? Hein? Ele falou mais de que aqui nessa terra? Hein? Salvação, o céu. Jesus, em todos os momentos, ele falava sobre o céu. Todo momento ele pregava que a morada do homem não é aqui nessa terra, que isso tudo vai passar, isso tudo vai ficar. Não ajunteis tesouro aqui nessa terra, onde o ladrão rouba e onde a traça corrói, mas juntais tesouros aonde? Juntais a tesouro aonde? No céu, porque o céu é a habitação de todos aqueles que aceitaram Jesus e irão morar com ele para sempre. Amém, meus irmãos? Toda a mensagem de Jesus foi sobre o céu, sobre as coisas eternas. Muitas vezes nós achamos que somos
mais humanos do que espirituais. Esse pensamento seu está errado. Você é mais espiritual do que humano. Amém, meus irmãos? Jesus te fez você espiritual para viver ao lado dele. Jesus disse o quê? Que importa que adoramos Jesus em espírito e em verdade. Então, somos mais espirituais do que humanos, sim ou não? Para você adorar Jesus, você tem que adorar ele em espírito. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nesta noite, Jesus que está aqui, ele vai transformar a sua vida aqui neste lugar. Se ainda você não teve um encontro com Jesus, Jesus está aqui hoje e marcou um encontro com você aqui neste culto. Marcou um encontro com você que está nos assistindo aqui pela live. Jesus está dizendo assim: eu estou aqui hoje para transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas num determinado momento Jesus desce para aquela festa. E no final daquela festa, e é interessante, meus irmãos, que Jesus, ele não queria aparecer. Vocês sabiam disso? Jesus não fazia nada para aparecer. Tudo que ele fazia é para que o nome de Deus fosse glorificado. Jesus não queria que o holofote estivesse nele. Jesus não queria que tudo ele aparecesse, mas ele estava ali unicamente para falar aquilo que Deus tinha dado a ele, a sua missão. Qual a sua missão aqui na terra, hein? Qual a minha missão aqui na terra? Qual a sua missão aqui na terra, Zé Geraldo? Qual a sua missão aqui na terra, Rose? Hein? Jesus, sabe o que Jesus diz? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. A sua missão aqui na terra é anunciar que Jesus está vivo e ele vai voltar para buscar uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que Jesus, ele não queria reconhecimento, mas aonde ele estava, o povo estava ali para ouvi-lo. E nesta noite eu quero dizer, você que está aqui neste culto, Jesus também quer te dar autoridade. Quando você for falar dele, pessoas vão querer no seu coração um anseio de ouvir aquilo que você está falando. Porque você não está falando de si mesmo, mas você está falando de quem um dia transformou a sua vida. Você está falando de Jesus, que um dia mudou o seu caráter, mudou o seu viver. E quando as pessoas ouvirem você, terão desejo de ouvir a palavra de Deus. Porque quando você abrir a sua boca, você não vai falar daquilo que é seu, mas você vai falar daquilo que Deus está te entregando. Louvado seja o nome do Senhor. Como é gostoso, né? Podermos saber que um dia, realmente, o Senhor transformou as nossas vidas. E a palavra diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação do homem. Ter uma igreja não te faz ser de Cristo. Ser de Cristo faz você ser igreja. Amém, querido? Eu tenho uma religião. Os fariseus e os escribas tinham religião, sim ou não? Mas eles tinham Cristo? Eles tinham salvação? Mas eles precisavam de aceitar Jesus. Por isso Nicodemos foi ter a noite para ouvir a voz de Jesus. Só Jesus Cristo pode dar ao homem um novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, você está aqui nesta noite, você veio aqui a este culto para agradar ao homem ou para agradar a Deus? Agradar a Deus, né? Toda vez que você fizer isso na sua vida, se você agradar a Deus, ama minha esposa, mas antes de agradar a ela, eu tenho que agradar a quem? Eu amo meu filho, amo minha filha, né? Meu genro eu chamo de filho. Amo meu filho, amo minhas filhas. Mas antes de tudo, eu tenho que agradar a Deus ou as minhas filhas? Hein? A Deus. Toda vez que você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, nos seus negócios, em tudo, você será mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que muitas vezes a derrota na sua casa, a luta na sua casa? Porque você está invertendo os valores. Você está colocando aquilo que Deus te proporciona na sua vida e trocando aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu quero Deus para andar e estar comigo. Moisés falou algo maravilhoso. Senhor, a terra prometida é maravilhosa. Chegar lá vai ser algo tremendo, porque era uma promessa de Deus.
A promessa de Deus é coisa gloriosa, sim ou não, meus irmãos? Aquilo que Deus pode fazer na sua vida é maravilhoso, sim ou não? Deus pode abrir uma porta para você, é bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode te curar, é bênção. Glória a Deus. Deus pode fazer você ganhar dinheiro, Deus pode operar tudo na sua vida. Mas isso tudo, se Deus não estiver com você, vale a pena? Moisés disse isso, eu posso ter tudo, mas se a tua presença não for comigo, eu não quero a terra prometida, eu não quero ver o mar vermelho se abrir. Isso tudo pode acontecer, mas o principal, eu quero o Senhor comigo. Amém, meus irmãos? A tua presença é o que importa na minha vida. E nós vamos aqui, meus irmãos. A mulher, ela estava ali. Ela tinha pecado. A lei disse que quando a mulher pecasse e adulterasse, o que ia acontecer com ela? Ela ia morrer. Olha só que momento que aquela mulher estava passando. Que momento de lutas, de provas. Ela tinha perdido a esperança. Ela sabia que ela ia ser condenada. E quando acontece, muitas vezes nas nossas vidas, né? Quantas vezes nós passamos por tanto momento de tribulação, hein? Perdemos a nossa esperança, perdemos a nossa alegria, perdemos, né? Muitas vezes olhamos assim, vemos uma situação tão difícil na nossa vida, achamos que nada mais vai dar certo. Quem já viveu este momento, hein? Achando que tudo já não tem mais jeito para a sua vida. Aquela mulher estava vivendo isso. Já viveu isso, Zé Geraldo? Há momentos na vida do homem, né, que ele está tão distante de Deus que não vale a pena viver. Há momentos que a pessoa está tão angustiada. E muitas vezes não é por falta de dinheiro, não. Muitas vezes não é falta de sucesso, não. Mas a sua alma está tão triste, tão angustiada. Ela pensa, não tem mais lugar para mim neste mundo. Não tem mais esperança para mim neste mundo. Quantas vezes nós nos encontramos dessa forma? Mas nessa noite eu quero dizer para você que está aqui, Jesus está chegando para transformar este quadro na sua vida. O Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, está chegando para transformar todo esse sofrimento, toda essa dor em alegria, em vida e em esperança. Quem crê nisso nessa noite, dá glória a Deus aqui neste lugar. Porque aonde Jesus está, a vida, aonde Jesus está, a alegria, aonde Jesus está, a esperança, ela é renovada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não conheço nenhum encontro com Jesus aonde a vida da pessoa não foi impactada. Quem lembra aqui, hein? Como estava a sua vida antes de conhecer Jesus, hein? Como você estava, hein? Perdido, né? Sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Mas um dia Jesus, ele te encontrou. E muitas vezes é tão gostoso este encontro com Jesus. O irmão estava ali dentro, ali, e assim, pastor, eu estou feliz demais. Eu achei até que ele estava fazendo aniversário hoje. Mas eu entendi uma coisa, ele nasceu de novo. Ele disse, como é maravilhoso nascer de novo, pastor. Como é maravilhoso ter a certeza da salvação. Como é maravilhoso saber que agora eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou liberto, eu sou livre. E hoje eu posso andar com a certeza e a cabeça erguida. Se Jesus hoje voltar, ou se eu hoje partir, eu vou encontrar com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos aqueles que encontram com Jesus têm a certeza da salvação. E agora o seu nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus muda toda a nossa vida. Você não pode ter um encontro com Jesus e viver a mesma coisa que você vivia antes. Quando você encontra Jesus, realmente a sua vida muda. Aquela mulher tinha uma condenação sobre a sua vida. E todos aqueles que não têm Jesus, há uma condenação sobre a sua vida. Talvez você não está dizendo, mas eu não vou morrer. Você não vai morrer fisicamente, mas espiritualmente. Todo aquele que não tem Jesus, caminha para a morte. Você só pode ter vida se você tiver um encontro com Jesus. Porque se você não nascer de novo, se você não tiver encontro com Jesus, você vai caminhar para a morte. E a morte leva para um lugar terrível. A morte leva para um lugar longe de Deus.
O pecado te leva para um lugar que se chama inferno. Muitas vezes você acha que é uma palavra dura, mas o inferno existe. Jesus falou muito no inferno. Porque, sabe por que Jesus falou muito no inferno? Sabe por quê, Jonathan? Jesus falou muito sobre o inferno? Porque ele quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém vá para lá. Porque lá é um lugar de tormento. Lá é um lugar de angústia, de tristeza. Mas eu tenho uma palavra para você aqui nesta noite. Nós somos salvos, louvado seja o nome do Senhor. O nosso lugar é no céu, na habitação eterna com Deus, louvado seja o nome do Senhor. É para isso que Jesus te trouxe aqui nesta noite. Para te dizer, não desanimes, não ouça conselhos das pessoas. A multidão estava ali para quê, meus irmãos? Para abençoar aquela mulher? Hein? Aquela multidão estava ali para quê? Para condenar aquela mulher. Quantos hoje não querem ver você bem? E quanto você aceita Jesus, quantas pessoas se levantam para dizer para você, agora você vai ser crente? Você vai na igreja todo dia? Você vai adorar o Senhor todo dia? Você vai orar todo dia? Eles não sabem o quanto isso é maravilhoso, o quanto é glorioso você estar na presença de Deus, o quanto é bom você dobrar o joelho e falar com o Todo-Poderoso, o tanto que é bom quando você está triste, Ele vem te consolar, o tanto que é bom quando você precisa de algo que ninguém pode fazer por você, você coloca na mão dEle e Ele vai te dar novamente a esperança e a certeza, eu sou contigo, este problema insolúvel, eu posso resolver, porque eu sou o Deus do impossível, louvado seja o nome do Senhor. Aquelas pessoas queriam condenar aquela mulher. Talvez ao você se converter, muitas vezes vão se levantar contra você. Talvez dentro de casa. Dentro de casa, agora você vai ser crente? Agora você vai querer servir a Deus? Para com isso. Deixa esse negócio para um lado. Mas você sabe de uma coisa, quem falou com você não foi o homem, quem falou com você foi Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Foi Ele que transformou você, foi Ele que marcou o encontro com você. Se aquela mulher chegasse ali e ela não tivesse um encontro com Jesus, ela estava condenada à morte. Mas ao chegar ali, Jesus olhou para aquela mulher. Todos os seus acusadores estavam ali para condená-la. Mas Jesus falou para aqueles homens, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? A palavra diz que dos mais velhos até os mais novos, as pedras foram caindo. Você me passou por que dos mais velhos, né? Quanto mais velho, mais pecado, não é isso? Mais novo, pecou menos, né? Não é isso mesmo? Mas todos tinham pecado, sim ou não? Alguém podia condenar aquela mulher? Quem podia condenar aquela mulher? Só Jesus podia condenar aquela mulher, porque ele não tinha pecado. Mas ele disse, quem aqui que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quando você for apontar o dedo para alguém, dentro de uma coisa, Jesus está dizendo, tem solução, louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, aquela pessoa é terrível, aquela pessoa cometeu tantos crimes, aquela pessoa não merece o Senhor. Mas eu tenho uma palavra de Jesus para nessa noite, Ele também merece salvação. Amém, meus irmãos? Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há pecado que Jesus não possa dizer a você, eu perdoo o seu pecado, vá e não peques mais. E Jesus está dizendo nesta noite, não importa o que você fez, se você nesta noite confessar a Ele o seu pecado, Jesus é poderoso para libertar a sua vida. Amém, querido? Porque todos nós estamos condenados. Aqui há lugar de ex-traficante, aqui há lugar, né, de ex-prostituta, aqui há lugar de ex-ladrão, aqui há um lugar de homens e mulheres que foram transformados pelo poder da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Aqui é um lugar, né, que homossexuais foram transformados pelo poder da palavra de Deus. Porque Jesus transforma, Jesus liberta para a glória e louvor do nome do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade, e nesta noite, a verdade de Jesus está aqui para libertar você que entrou aqui neste culto e você que nos assiste. Hoje, Jesus marcou um encontro aqui com você. Não saia daqui sem que você tenha certeza da sua salvação. Aquela mulher, ela saiu dali, ela não saiu de cabeça baixa não, hein? Ela não saiu dizendo assim, eu vou continuar
fazendo o que eu fazia, não, hein? Ela saiu dali transformada. E Jesus deu uma palavra para ela, porque essa palavra tem poder. A palavra de Jesus tem poder. Vá e não. Vamos todos juntos dizer aqui, vá e não. Mais um pouquinho de vontade, todo mundo junto. Amém, meus irmãos? Jesus está dizendo, eu posso transformar a sua vida em santidade. Você pode agora andar comigo, você pode estar comigo e você vai viver comigo todos os dias aqui nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Para a glória de Deus, Deus nesta noite quer operar aqui no seu coração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nesta hora. Novamente